Olá, hoje eu vou tentar passar para vocês uma dica de como extrair o máximo de economia do seu caminhão. Vamos buscar o ponto extra econômico da condução. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro eu queria falar sobre a tríade de eficiência energética do transporte rodoviário, que seria o quê? Composto do motorista, do veículo, manutenção e operação. Então, esses três aqui têm a responsabilidade de buscar a máxima eficiência com o menor custo possível, principalmente no diesel. Porque o nosso desafio aqui é extrair cada gota de combustível em cada detalhe do processo. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro eu queria mostrar para vocês, e muita gente tem dúvida ainda hoje, como a gente extrai a potência e o torque do motor, certo? Então, para eu ter uma potência boa do motor, um motor de 4 tempos, eu preciso gerar 4 tempos para extrair uma explosão. Para extrair uma explosão, eu tenho que vir aqui no triângulo de fogo, que eu tenho o combustível, que no nosso caso é o diesel, o calor que é gerado no segundo estágio e no oxigênio, que é no primeiro estágio da admissão. E no terceiro estágio, forma a explosão, impulsionando esse pistão para baixo, junto com a biela, fazendo girar o virabrequim. Então é aqui que extrai a força, neste raio aqui que é a nossa alavanca, entre o centro do virabrequim e o centro da biela. Então este raio aqui é aonde eu consigo extrair a força do motor. Fazendo uma analogia simples aqui, como se fosse um sarrilho de poço. Quanto mais força você tem, mais rápido você executa o trabalho, certo? Então, esta força do motor que vai te ajudar a subir uma serra, coisa desse tipo. Como é que chega essa informação para o motorista? Essa informação chega no conta-giro. Agora, antes da gente se aprofundar aqui, vamos entender um pouco esse gráfico, como é que funciona? Eu tenho aqui, isso é um gráfico para qualquer motor, né? Eu tenho aqui a curva de potência, ela vem ascendente, e quando chega aqui a 1400 é a potência máxima que eu tenho numa curva plana, e aqui eu vai até 1800, depois essa potência cai, despenca. Eu tenho aqui a força, a curva de torque do motor. Então essa é a curva de força, com 1000 giros eu tenho a força máxima do motor, quando ela vem aqui até 1400 e depois essa força despenca. Então esta faixa aqui é a faixa de mais força que eu tenho no motor. E a faixa econômica é a faixa de menor consumo de combustível. Então, é esta faixa aqui que o motorista tem que buscar para trabalhar, tanto carregado quanto vazio. E ela traz aonde? Traz para você aqui no conta-giro, que é a zona verde de trabalho. Vamos só fazer um exemplo aqui. Se o motorista estiver andando a 1900 giros neste motor aqui, ele vai estar com um torque de aproximadamente 1700 Nm. Então, 1700 Nm de um torque de 2300, ou seja, você está quase 30% abaixo do torque máximo desse motor. E a sua potência, como é que está? Aqui você tem 1900, certo? 1900 de potência, você está aqui com 420, numa potência total de 460. Ou seja, você rodando a 1900, você está menos 20% de potência e menos quase 30% de torque. Então, esse motor aqui está fraco. Então, cada vez que você trabalha fora de giro da potência ou giro de força do motor, esse motor está consumindo muito e está sem força e sem potência. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse assunto. Aqui eu tenho a curva específica do consumo de diesel dos motores diesel. É uma curva característica que todos os motores diesel são iguais. O que muda aqui, um consome mais, outro menos. Então aqui, por exemplo, iniciando a faixa verde, eu tenho um ponto aqui que a gente pode falar de consumo moderado. Então, aqui ele consome aí por volta de 193, 195 gramas de combustível por quilowatt.
Aqui nesse outro ponto de saída da faixa verde, também eu consumo aí por volta aí de 195 gramas de combustível por quilowatt. O meu melhor ponto de consumo é esse aqui, ó, 185 gramas, que está por volta aí de 3%. Então, se você rodar dentro da faixa econômica e nesse ponto extra econômico, você consegue ainda economizar mais 3% de combustível. Se você reparar aqui, ó, eu tenho, né, se você dividir isso em 3 partes aqui, ó, está mais ou menos no primeiro terço da parte. E aqui, ó, lembra dos 1.900 giros lá? Aqui, ó, a faixa de consumo aqui, ó. Você está consumindo pelo menos uns 15% a mais de combustível e fora da faixa. Vamos entender um pouquinho melhor isso, analisando o mapa de consumo? Aqui eu tenho, ó, zona verde, amarela, verde claro e verde escura. Essa verde escura é o ponto mais econômico que eu tenho dentro da faixa de força do motor. Então, é essa faixa que você tem que buscar na operação. Vamos analisar essa faixa aqui. Por exemplo, a 700 giros. Está aqui, ó, 700 giros em baixa potência do motor. Aí eu tenho o quê? Marcha lenta. Então, a marcha lenta, ela está onde? Na faixa vermelha. Ela está consumindo muito. O motor de porte grande aí consome de 3 a 5 litros por hora na marcha lenta. Então, essa aqui você tem que evitar de usar. E aí, quando eu estou numa alta potência a 1.900 giros, nós temos o quê? Um consumo alto. Então aqui também tem que ser evitado para conduzir o veículo numa condução extra econômica. Como é que chega essa informação para o motorista? Esta aqui é a ferramenta de trabalho do motorista. É aqui que você tem que buscar. Isso aqui são regras universais que eu vou passar para você, que em qualquer operação, qualquer marca de caminhão com motor a diesel, você vai utilizar essas regras e você vai extrair o máximo de combustível. Como é que funciona isso aqui? Vamos dividir isso em 5 partes para ficar mais fácil? Então eu tenho aqui, ó, a zona da marcha lenta, a zona de torque desse motor, a zona de potência, certo? A zona do freio motor, a zona de perigo. Então, nessa zona de perigo, a nossa faixa vermelha. Essa faixa você não deve entrar de jeito nenhum, nem acelerando e nem desacelerando. Por quê? Essa faixa você tira o motor de sincronismo. E aí você corre o risco aí de atropelar uma válvula, de fazer um dano maior no motor. No caso da faixa da marcha lenta, da marcha lenta, você tem o quê? Um consumo de diesel de 3 a 5 litros por hora. Então, quanto mais você evitar de utilizar esta faixa, mais consumo você vai ter. No caso da parte do freio motor, esta área aqui é bom você evitar e entrar acelerando. Por quê? Como nós já falamos, a 1.900 giros você tem o que? Alto consumo. Esta faixa aqui você vai entrar em desaceleração, porque você vai ter a maior força de freio motor e débito zero. Então, quando você está em desaceleração, você não está consumindo nenhuma gota de combustível. E aí você tem a máxima eficiência do freio motor. Já a zona de potência, ela começa depois da faixa verde. Então, vocês viram no gráfico lá que ela começa depois da faixa verde. Esta faixa de potência é uma faixa de alto consumo. Você só vai entrar nessa faixa quando você precisar fazer uma ultrapassagem, quando você precisar de giro do motor. Aí você vai passar para esta faixa. E essa faixa aqui é a faixa de alto consumo. A faixa de trabalho é a faixa verde. Então, essa faixa verde, como nós vimos lá, eu tenho lá um consumo moderado no final da faixa verde, um consumo moderado no início da faixa verde e um ponto extra econômico aqui, como nós falamos, no ponto de 1/3 da faixa. Então, como eu falei, qualquer motor, qualquer marca, você vem aqui, pega a sua faixa verde, divide ela em 3 partes e pega essa primeira parte e aí você vai vir e buscar esse ponto extra econômico. Faz um pontinho lá no seu painel
e deixa lá para você trazer, e você vai cambiando o carro, vai trocando de marcha para manter o mais tempo possível da sua condução neste ponto. Quanto mais tempo você deixar a operação aqui, mais economia vai ter. Então, faça essa experiência com o seu caminhão e tente extrair o máximo de economia. Mude o seu comportamento e dirija buscando uma condução extra econômica. Comece a economizar diesel agora. Compartilhe isso com teus amigos caminhoneiros. E boa viagem!